Fala, Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje cá estou eu aqui de novo para falar de um filme que está em alta na Netflix, pelo menos no dia que eu estou gravando esse vídeo. O filme está em primeiro lugar entre os mais vistos da plataforma e que, por ter gerado esse barulho, inclusive até antes de gerar o barulho, eu já estava com uma certa curiosidade. Expectativa? Zero. Mas curiosidade para saber do que se trata essa produção. E vamos lá, se você quer saber a minha opinião, fica aqui comigo. Antes, inscreva-se no canal se você por acaso for novo por aqui. Não se esqueça de deixar o like no vídeo. Agora sim, vamos para o que interessa. Roda a vinheta. Disnéfilos viu de... como é que é o nome? Disnéfilos viu Lift, Roubo nas Alturas, novo filme da Netflix, dirigido por F. Gary Gray, que a primeira vez que eu vi o nome dele eu achei que era Gray, depois eu achei que era Gary, e na verdade é Gary Gray. Como é que é o nome quando é anagrama, né? Quando é palavras com as mesmas letras que mudaram, enfim, estou viajando aqui na maionese. Esse diretor que é responsável por aquele MIB Internacional, que tem o Chris Hemsworth, que eu não gosto, que é responsável pelo Velozes e Furiosos 8, que eu também não gosto, e que agora lançou esse filme original, entre muitas aspas, que eu também não gosto. Entre muitas aspas, por quê? Porque de original não tem nada aqui. Você vai assistir esse filme, você vai olhar e falar assim, eu já vi isso antes. Ah, isso aqui eu já vi antes. Nossa, isso aqui parece que eu já vi antes. Nossa, isso aqui eu acho que eu já vi antes. Meu Deus, isso eu já vi antes. É uma coleção de coisas que você já viu antes de qualquer outra franquia de espionagem / ação, né? Seja essas franquias mais pé no chão, como James Bond, ou franquias um pouco mais viajadas, como Missão Impossível, e principalmente franquias mais idiotas como o próprio Velozes e Furiosos, da qual ele veio, né? Então é uma mistura de coisas que você já viu. Por um lado, os primeiros minutos do filme me conquistaram, talvez não seja a palavra, mas me fizeram me sentir interessado pelo filme, porque, primeiro, eu gosto desse tipo de pataquada. Então, quando eu falei no começo do vídeo que, né, outro filme que eu não gosto, eu não gosto do MIB, eu não gosto do Velozes e Furiosos, correção. Eu não gosto do MIB, tá? Definitivamente eu não gosto. Mas dos Velozes e Furiosos, todos, até os ruins, e até de um filme como esse aqui, por exemplo, eu não posso dizer que eu odiei, foi insuportável. Não, porque eu gosto desse tipo de pataquada. Reconheço que são pataquadas, mas eu me divirto, né? E na teoria, essa é a proposta do filme. Em nenhum momento o filme se leva a sério. Você nota isso na quantidade de piadinhas, na quantidade de exageros e absurdos que o roteiro propõe, e principalmente no elenco aqui, né? O protagonista é o Chris Rock. Você tem aquele cara que fez o príncipe lá de Aladdin, que faz um personagem super legal. Você tem um outro cara que faz um velhão, esqueci o nome dele, um ator interessante que faz um velho que se disfarça. Até a personagem que seria meio que a razão do filme, que é aquela mulher que tem uma relação com o personagem do Chris Rock, que eu também esqueci o nome, porque eu não noto nada, vocês sabem muito bem. Mas, enfim, até ela tem momentos engraçadinhos, enfim. Meio que no geral, na maioria dos momentos ali, você tem personagens engraçados, cômicos, o vilão é uma caricatura genérica, então não é a proposta do filme se levar a sério, como um James Bond, por exemplo, ou até como Missão Impossível. Não, é ser idiota, né? E dá pra aceitar a proposta. O problema é que existe um certo nível de absurdo que você pode aceitar num tipo de filme como esse, né? Por exemplo, Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos a gente já sabe que muita gente fala, do quinto filme pra frente se perdeu. Eu discordo, tá? Velozes e Furiosos era perdido desde o primeiro, né? Entendeu? Eu gosto do primeiro Velozes, eu gosto do sétimo, eu gosto do quinto, né? Mas, assim, são absurdos em praticamente todos os filmes, depende do nível do absurdo. Para um filme policial, o primeiro filme é absurdo, o segundo pior ainda, né? E aí para filmes de espionagem, que foi o que se tornou a franquia do quarto, quinto pra frente, também são absurdos, mas é um filme que se propõe a ser absurdo desde o começo. Então, quando no primeiro filme você tem lá um policial que se relaciona com o crime organizado e tal, né? Apesar de ser uma proposta absurda, não tanto, mas absurda, você compra por causa do que o filme propõe, da maneira com que o filme conta, o tom da narrativa. Quando nos outros filmes, vou dar um exemplo mais idiota de todos para mim, que é o 9, né? Ele propõe levar um carro para o espaço, por exemplo, ou então você tem, acho que no 7, ou no 8 mesmo, que o Vin Diesel voa de um carro para o outro e cai de costa numa ponte e tal, não se machuca, não arranha, não corta, não nada.
você também aceita, porque essa é a ideia do filme. É meio que você tá vendo uma criança brincando com carrinhos. Aí você bate o carrinho, capota. É uma brincadeira de criança feita com 200 milhões de dólares de orçamento. Então, tá. É aceitável. É plausível? Não. Faz sentido? Não. Mas é legal. É isso que eu tô querendo dizer. Agora, nesse filme aqui, a gente não tem esse nível de absurdo, entendeu? A gente tem um nível aqui, vamos lá. O teto de Velozes e Furiosos é esse. O teto de Lift é esse. O problema é que em determinados momentos, em vários momentos do filme, o filme ultrapassa esse teto. E o que estabelece esse teto? Não é uma plaquinha, não é um aviso, não. O que estabelece esse teto é o tom da narrativa, né? Esse filme não se leva a sério tanto quanto Missão Impossível ou 007, mas ele também não é idiota quanto um Velozes e Furiosos. Ele é um filme mais pé no chão. Portanto, certos exageros precisavam ser plausíveis, né? A gente está falando de um filme que tem como a sua proposta principal aqui, a base do roteiro é o sequestro de um avião, o roubo de um avião. Portanto, pelo menos nesse sentido, o filme precisava seguir algumas coerências, sabe? Para que a gente consiga se sentir envolvido com o filme, sabe? Para que as problemáticas a gente sinta, será que vai dar certo, será que não vai? Para que a gente torça pelos personagens, para que aquele roubo se torne interessante, né? Porque, vamos lá, se tudo é fácil ou se tudo é absurdo, você meio que presume de cara que vai ser tudo fácil, entendeu? Agora, se você tem um grau de dificuldade estabelecido e se você tem um nível de realismo mantido ali, você sabe que certas barreiras são difíceis de ser superadas e que os bandidos / o roteiro precisaria de um certo nível de criatividade para conseguir vencer essas barreiras. Não é o caso desse filme, porque esse filme, ele extrapola. Então você tem um avião faz de tudo. O avião tem um teto solar, o avião tem um vidro, um chão que é um telão, o avião tem polidense, o avião tem um controle de videogame, o avião tem... Você dirige o avião como se você estivesse pilotando uma bicicleta, o avião você pode chacoalhar ele que ele não quebra, o avião você coloca chapas de disfarce que elas ficam lá, mas na hora que o roteiro precisa, as chapas saem, na hora que quer, esse tipo de coisa, entendeu? Fica muito caricato e fica muito difícil de você comprar, porque foi superada a barreira do realismo e do que é aceitável. Você tem ouro entrando no avião, gente entrando no avião com pecinhas que vão ser montadas. Entende que precisa ter esse teto, precisa ser atingido, precisa ter criatividade, né? Ou não existe a criatividade, existe o roteiro fazendo a solução mágica. Como é que a gente faz para trocar os aviões? Eu tenho um amigo que conhece um cara que já namorou com um cara que ficou com um cara que não sei da onde, que vai conseguir resolver esse problema. Aí tem um diálogozinho dos dois conversando sobre como o problema vai ser resolvido, corta, o problema já está resolvido. O roteiro resolveu sozinho, a edição resolveu sozinho. A gente não sabe como isso aconteceu e isso deixa a coisa sem sentido, e você meio que então, a partir de agora, toda vez que tiver um problema difícil, o filme não vai resolver, ele vai passar por cima. Esse que é o problema do filme, entendeu? Eu me alonguei demais falando dos problemas. De qualquer forma, apesar desses problemas, é um filme que no quesito humor funciona por causa do elenco, é um elenco que sabe fazer humor, é um elenco carismático, personagens desenvolvidos, zero. Nós temos estereótipos / caricaturas ou caricaturas estereotipadas. No caso dos protagonistas, são todos estereótipos e o filme faz questão de mostrar os estereótipos. Então você tem o chefe, você tem o bobão, você tem o inteligente, você tem a nerd, você tem a ligeira, aparece no começo do filme um letreiro mostrando qual que é o estereótipo de cada um dos personagens. E aí você tem um núcleo de dois núcleos, eu diria, de antagonista. Um que faz parte do lado dos mocinhos, um que faz parte do lado dos vilões, né? Do lado dos mocinhos é inclusive interpretado pelo Sam Worthington, lá de Avatar, né? Que é uma piada, mas não atrapalha, mas também não ajuda, é só uma piada. E o núcleo de antagonistas mesmo, você tem caricaturas do estereótipo ou estereótipos da caricatura. É o vilão mais genérico do mundo. Parece que alguém entrou lá no chat de GPT e escreveu como fazer um vilão genérico de filme de espionagem. Tá aqui, é esse cara. Tirando isso, é um filme que é, como eu falei, suportável. Se você é que nem eu, né, que gosta desse tipo de pataquada, repito, é uma pataquada, mas é uma pataquada que você vai sentar por 1h30 na frente da televisão e vai olhar. É a mesma coisa que beber água. Não tem gosto de nada, mas pelo menos mata a sede, né? Então você vai lá, hoje eu quero ver uma pataquada. Tá aí, uma pataquada, que
pra quem, que nem eu, por exemplo, que me divirto com esse tipo de coisa, eu não fiquei puto, não fiquei revoltado, nossa, que bosta. Não foi isso. É só que é uma pataquada, entendeu? Uma pataquada de baixo orçamento até, porque quando você tem barcos, quando você tem lutas, quando você tem aviões, é um filme que tem muito barco, muito avião. E o sequestro do voo 375 é mais crível. O Microsoft Flight Simulator é mais crível do que isso. Então, né, nesse quesito, zero. Né? Efeitos especiais, um desastre. É um filme de ação. As cenas de ação, aquela coisa que a gente já conhece. Câmera balançando, parece que o cinegrafista ou tem Parkinson ou, sei lá, tava fazendo assim com a câmera na hora de gravar, e aí corta. Então é um soco que corta a cena, cai, capota, corta, capota. É aquela coisa bagunçada, destrambelhada. Não tem coreografia, não tem nada. Nada. Mas é uma pataquada, né? Eu não consigo dizer que o filme é uma bosta, mas também é longe de ser um filme ruim. Como eu disse, se você quiser 1h30 de água, quiser 1h30 de qualquer porcaria para desligar o cérebro e ficar vendo atores fazendo piadinha com cenas de ação picotadas, é o filme para você. Para Lift, Roubo nas Alturas, eu vou dar uma nota 4. E agora eu quero saber a sua opinião aí. Você concorda comigo? Você discorda? Assistiu ao filme? Não assistiu? Esqueci de falar alguma coisa? Comenta aqui embaixo, tá bom? Vocês sabem que eu adoro ler o comentário de vocês, sempre respondo os que eu consigo ou os que eu considero interessantes, então comentem aí, tá bom? E se você gostou do vídeo e gosta do conteúdo aqui do canal de Cinéfilos, inscreva-se, não se esqueça de deixar o like no vídeo. Também te convido a me seguir nas minhas outras redes sociais para você ter um contato mais próximo comigo, acesso a mais conteúdo. E por hoje é isso, tá bom? Muito obrigado a você que assistiu a mais esse vídeo até o final. Até a próxima aí. Falou!